Bom dia, a paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, de nossa amada igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Eu quero mais uma vez agradecer o apoio de todos os professores nesta tão maravilhosa empreitada, nesse que é um privilégio de estarmos ensinando o povo de Deus das coisas do reino de Deus. Então, sinta-se privilegiado, assim como eu me sinto privilegiado de estarmos juntos nessa tão grande e importante missão de alimentar o povo de Deus, de trazer a consciência para este povo de uma verdadeira adoração, de uma verdadeira comunhão com Deus. E somos ferramentas, certamente somos ferramentas nas mãos do Senhor para cumprir esse propósito de fazer crescer o reino de Deus no coração desse povo que aqui está. Então vou gravar mais uma aula, tá bom? Mais uma aula que nós vamos utilizá-la ainda nesse domingo. Certamente já tem 2 aulas gravadas e talvez você pense em utilizar essa terceira aula. Então já está aí, tá bom? Para que você possa utilizar, já vai estar disponível. E você então faça uma avaliação, assista a aula e você vai estar recebendo mais conteúdo, mais subsídios para que você possa dar uma boa aula na sua classe. Certamente, irmãos, Deus vai nos usar para a glória dele na nossa natureza, como somos, do jeito que a gente não queira fazer igual a mim ou querer copiar, não é nada disso, tá bom? Apenas eu estou dando essas aulas para que haja um direcionamento e um pouco mais de subsídio naquilo que você vai lecionar. Mas faça a sua pesquisa, medite na palavra de Deus, medite na lição, faça os seus comentários, enriqueça a sua aula, tá bom? Conforme aquilo que Deus propôs no teu coração, tá bom? Então, fique à vontade. Aqui eu estou apenas mais uma vez tentando auxiliar você para que você possa desenvolver nesse ministério tão bonito que é o ministério do discipulado, tá bom? Então, vamos lá. A gente está estudando a lição número 5 dessa revista aqui, ok? Já falamos no início, sobre o objetivo da lição. Já estamos aqui na página 66. Ontem, na aula que eu gravei ontem, falamos sobre uma das sugestões para que venhamos a ganhar maturidade como filhos de Deus, Uma das sugestões é integrar-se à igreja, e falamos isso na aula passada. E então agora nós vamos falar sobre o segundo ponto, de como podemos ganhar maturidade, não somente integrar-se à igreja, porque isso é fundamental, estarmos juntos. Irmãos, nós não podemos, se você, essa analogia do carvão, do carvão na brasa é muito interessante. Se nós tiramos o carvão dali da brasa acesa, se colocamos ele separado, com pouco tempo ele se extingue, as suas chamas se extinguem. E é uma analogia interessante. Nós não podemos alcançar maturidade fora do convívio da igreja, fora do convívio da comunidade, fora dessa unidade entre os irmãos. Então, integrar-se à igreja é um ponto fundamental para alcançar a tão desejada maturidade cristã. O segundo ponto da revista estabelecer um momento devocional diário. Queridos, é extremamente importante nós entendermos isso. Não adianta irmos à igreja só aos domingos, não adianta nós ficarmos cumprindo rituais religiosos se nós não estamos dispostos a desenvolver uma devocional diária com o Senhor. Entre outras palavras, se não estamos dispostos a desenvolver uma íntima comunhão com Deus, tá certo?
precisamos desenvolver essa íntima comunhão com Deus através de um tempo maior com Ele. E aí é um momento a sós com Deus. A revista vai dizer, no página 66, você pode ler para os seus alunos, para que eles possam acompanhar na revista deles, diz assim: cultivar um momento sistemático de comunhão a sós com Deus será de fundamental importância para quem deseja ter uma vida de crescimento espiritual. Um momento sistemático de comunhão com Deus significa não é algo que você faz uma vez e depois você vai fazer daqui um ano, não. Esse momento sistemático significa dizer que você tem que manter uma sistemática de uma busca incessante, ou uma busca intensa por Deus, sistematicamente, diariamente. E a gente não pode fazer isso assim, uma vez só, uma tacada só. Tem muita gente que desanima quando procura buscar a Deus dessa forma. Desanima porque naquele dia específico ele escolhe e ele fica lá e ora 2 horas e lê a Bíblia e quer fazer tudo de uma vez só, e depois ele mesmo cai no ostracismo, ele cai no desânimo, porque ele fez tudo de uma vez só. Não, irmãos, procurar manter uma relação de comunhão com Deus necessita que façamos isso com sabedoria. Nem todo mundo tem essa prática, então faça aos poucos, né? Tira pelo menos aí, hoje eu vou tirar, nós vamos tirar aí toda semana meia horinha, todo dia durante várias semanas. E à medida que você vai tendo essa intimidade com Deus, você vai aumentando o tempo de passar a sós com Deus. Não adianta fazer isso de uma vez só, um dia só, isso não funciona. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, mas sistematicamente, diariamente, e a gente tem que começar com pouco mesmo. Começa lá com meia hora, canta um louvor, uma adoração ao Senhor, lê a palavra, medita, faz a sua oração bem devagar. Passou aquele tempo, você deixa e vai embora. Amanhã você faz de novo. E você, nesse exercício dessa intimidade com Deus, você vai ganhando musculatura espiritual, musculatura que vai te dar o suporte necessário para que você possa aumentar o teu tempo de comunhão com Deus. É necessário fazer isso, irmãos. É necessário fazer isso. É fundamental, de fundamental importância. Nós estamos vivendo um evangelho muito raso. Nós vivemos uma igreja muito rasa, exatamente porque tudo muito fast food, né? Tudo muito rápido. Todo mundo quer fazer as coisas rápidas. Todo mundo quer fazer as coisas instantâneo. Queridos, andar com Deus não dá para fazer isso. Ou andamos com Deus de uma maneira centrada, de uma maneira reflexiva, de uma maneira em que a gente possa separar tempo para Deus, ou nós não alcançamos essa intimidade com Deus que deveríamos alcançar. E aí vivemos esse evangelho raso, ficamos inventando uma porção de coisas para poder preencher esse vazio de comunhão com Deus. Preenchemos isso com outras coisas supostamente espirituais, mas que na verdade é apenas uma fuga, porque não queremos gastar tempo com Deus. Irmão, não dá. Intimidade, nós só ganhamos intimidade se estivermos gastando tempo com aquele ser do qual nós queremos ser íntimos. Isso é parte essencial da vida. Ninguém ganha intimidade como amigo se você não caminhar como amigo, não conversar com amigo, não gastar tempo com ele, não andar com ele. Você não ganha intimidade com a sua esposa, ela dormindo na sala e você dormindo no quarto e passando assim a vida inteira. Você chega em casa só para tomar banho e voltar para a rua. Você só trabalha e não faz mais nada, não passeia, não faz atividades com a esposa, com os filhos. Você não ganha intimidade na sua casa se você não gastar tempo para isso.
E não é diferente com a intimidade com Deus. Não dá para você ganhar intimidade com Deus se você vai ali uma vez ou outra, é só na hora da provação, só na hora da tribulação que você vai ter intimidade com Deus. Não é isso, não funciona dessa forma, tá bom? Não funciona dessa forma. Então, é o momento que quando deixamos Deus falar pela sua palavra, é nesse momento em que nós temos intimidade com Deus, trancamos a nossa porta do nosso quarto, ficamos ali, lendo a palavra do Senhor, é deixando que Deus fale conosco através da sua palavra, refletindo sobre aquilo que foi lido. E é o momento então que nós também falamos com Ele através da oração, ou seja, Ele fala conosco através da palavra e a gente vai meditar na palavra, vai pensar naquilo que está escrito e a gente também vai orar ao Senhor, então nós vamos falar com Ele. Essa troca de intimidade é muito importante se nós queremos crescer na maturidade cristã, se nós queremos amadurecer. Tem um livro muito interessante, e aqui eu posso indicar para os amados irmãos, eu indiquei esse livro para a nossa classe no ano passado, para a nossa turma do curso que fizemos um curso estudando sobre os atributos de Deus, e no meio do curso eu indiquei esse livro do Luciano Subirá, o livro Até que Nada Mais Importe. E nesse livro é interessante que Luciano Subirá vai falar exatamente sobre isso, sobre nós abandonarmos o ativismo religioso, abandonarmos o ativismo eclesiástico e separarmos tempo de adoração, de consagração, de estudo das Escrituras, tempo de meditação, tempo de estar a sós com Deus. Ele vai dizer até que nada mais importe, ou seja, nada mais é importante do que você separar um tempo a sós com Deus, e cada tempo esse com muita qualidade. Esse livro encontra-se à venda, você pode aí adquirir e você pode até indicar para os seus alunos, é excelente. Ele vai começar a falar nesse livro que ele tinha muitas atividades, ele subia ao monte, ele descia ao monte, ele gerenciava a igreja, ele pregava, ele tinha que estudar a Bíblia para poder pregar, então ele estava na atividade, ele viajava, tinha os estudos e tinha as palestras, ele estava sempre em atividade e estava cansando essa vida, estava ficando cansado de toda essa atividade. E ele um dia então vai se encontrar com Deus e ele vai falar do seu cansaço, ele vai falar da sua fadiga, e ele vai sentir, ele vai ouvir a voz de Deus dizendo: olha, meu filho, eu nunca pedi isso para você, eu nunca pedi esse ativismo para você, eu sempre quis estar contigo em intimidade, numa qualidade maior de intimidade contigo, eu sempre quis me relacionar com você, mas você sempre correndo, fazendo as coisas, trabalhando na obra, mas na verdade não é isso que eu te pedi. Então esse livro é interessantíssimo, que você então pode indicar para os seus alunos aí, tá bom? Tem tem um texto interessante nesse sentido, tá lá em Salmo 42, o salmista, no Salmo 42, ele vai falar sobre esse aspecto do desejo de estar com Deus. O salmista vai falar lá no Salmo 42, nos versos 1 e 2, você pede aí na tua aula, né, se você citar esse salmo, e você tem outras passagens bíblicas que você pode utilizar, e peça os alunos para abrir, tá bom, a Bíblia, peça aos alunos para ler com você, leia devagar, para que ele possa entender a leitura, vai lendo de forma que eles possam ouvir a leitura e acompanhar nas suas Bíblias. Então, faça isso, tá bom? Não somente com esses textos, mas todos os textos que você escolher, peça aos alunos para abrir a Bíblia e leia devagar com eles. Se você perceber que eles estão meio sonolentos, você pode pedir que eles possam ler junto com você, em voz alta, alguma coisa desse tipo, para você poder despertar os seus alunos. É uma técnica boa essa, né? Então ele vai falar assim no Salmo 42, nos versos 1 e 2: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Ele vai dizer e vai fazer uma semelhança do servo, né, do veado, né, que anda nas matas,
que ele não pode ficar sem água, ele precisa, ele corre, ele deseja, ele almeja as correntes de águas para poder beber, para se refrescar. Da mesma forma que ele está desesperado pela água, assim também é a alma do salmista, assim também é a alma desse que escreveu esse salmo, dizendo que da mesma maneira que o servo deseja ardentemente encontrar as fontes de águas, também a alma desse servo, desse homem que deseja Deus, a mesma coisa, a alma dele almeja estar com o Senhor. E ele vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? Ou seja, ele está tão desejoso por encontrar-se com Deus, que ele fica perguntando quando é que isso vai acontecer. Irmãos, isso aqui precisa ser ensinado aos alunos, porque eles precisam manter essa intimidade com o Senhor para alcançarem a maturidade. Eu hoje já faço isso, tá bom? Mas eu sei que isso é difícil no início, porque isso requer uma disciplina. Hoje eu estou vendo televisão ou fazendo qualquer coisa e de repente me bate no coração um desejo de estar a sós com Deus, bate aquela vontade que eu não sei explicar. E aí eu falo para a minha esposa, né, quando eu estiver em casa, eu falo assim: Carla, aguenta um pouquinho que eu vou ali orar. Eu vou no quarto, tranco a porta do meu quarto, eu vou para o lugar que eu escolhi. Eu escolhi um lugarzinho ali do lado da cama, um lugar muito especial em que Deus já falou comigo várias vezes. Nas minhas piores crises, é ali que eu encontro o meu refúgio, é ali que eu encontro a palavra certa, é ali. Então eu escolhi aquele lugarzinho, aquele ali é o meu altar. Não tem nada, é só o chão, tá bom? É só o chão. Mas eu me assento no chão, às vezes eu me deito no chão, eu verdadeiramente coloco a minha boca no pó e ali eu vou adorar o Senhor, eu começo a louvar o nome do Senhor, eu começo a dizer que Deus é bom, eu começo a agradecer a Deus pelo dom da vida e eu vou devagarinho, vou fazendo uma oração bem devagar, aonde eu posso falar e ao mesmo tempo meditar naquilo que eu estou falando. Eu vou adorando, eu vou sentindo a presença de Deus, eu vou pedindo que o Espírito de Deus venha me enchendo e eu vou orando. Daqui a pouco eu estou chorando e ali eu começo a falar com Deus e aí de repente aí me vem um louvor, aí a gente vai fazendo ali. Eu faço o meu culto particular, às vezes eu sento ali e às vezes não falo nada, eu só fico meditando na palavra do Senhor, ou eu fico meditando em alguma coisa que aconteceu, que precisa de uma resposta de Deus. Eu fico ali, muitas vezes eu faço isso. E às vezes eu vou lá e leio uma palavra das Escrituras, um trecho, e eu fico meditando sobre aquilo. Irmãos, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Eu sinto falta disso. E é nesse momento que eu encontro mais detalhado, né? Eu encontro algo diferente da parte de Deus quando eu estou a sós com o Senhor. Então, nós precisamos ensinar isso para os nossos alunos, mas para ensinar aos alunos isso, nós também precisamos desenvolver isso. Não dá para ensinar, irmãos, aquilo que nós não fazemos, dizer que isso é maravilhoso, mas se você não tem essa experiência, você precisa buscar essa experiência. Adquira essa experiência, vai lá, fica com o Senhor um tempo com o Senhor, chora aos pés da cruz, adore a Ele até você se derramar em lágrimas ao sentir a presença dEle. Você precisa ter esse encontro, e é isso que eu bato nessa tecla diversas vezes, irmãos. Nós só ganhamos experiências com o Senhor se estivermos dispostos a buscá-lo em espírito e em verdade. E buscar em espírito e em verdade é muito mais do que ir para a igreja, é muito mais do que bater um cartão qualquer. Não, eu já fiz, agora já fiz, já li a palavra, já fiz o que tinha que fazer. Não, é muito mais do que isso. Então, esse desejo ardente no seu coração, ele nasce de uma busca incessante. E se você precisa pedir a Deus: Senhor, me ajuda, me dá essa experiência.
Queridos, Deus tem as suas maneiras de fazer isso acontecer, tá bom? Na minha vida aconteceu de uma forma muito dolorosa, né? Eu não tinha esse hábito, eu só aprendi a fazer isso depois que eu precisei passar por determinadas situações a fim de encontrar-se com Deus a sós, no deserto, né? Nos desertos da nossa vida. Então, você tem que fazer isso com o seu aluno aí, fazer com que ele entenda isso. Então, vamos continuar aqui lendo a página 67 agora, lá em cima, tá certo? Página 67. É um tempo de comunhão com Cristo. Escolha um bom local, salvo de interrupções, e use para isso pelo menos 30 minutos diariamente, no horário que for mais conveniente para você. Tenta passar essa fórmula para os seus alunos e tenta fazer com que eles tenham essa consciência. No meu caso, eu escolhi lá o meu quarto. Eu sento lá no chão, tranco a porta, sento no chão, já aviso para minha esposa, olha, não me chama não, tá bom? Às vezes eu fico lá, queridos, 2 horas, eu entro 7 horas da noite, eu saio 9. Minha esposa tá vendo televisão, às vezes está até lá dormindo já no sofá, e eu tô lá. Eu aprendi, isso é muito gostoso. Então, cada um tem uma maneira de fazer, cada um tem um local apropriado. O meu localzinho lá é do lado da cama, lá no chão. Às vezes eu deito lá, boto a boca no pó, e ali eu fico, né, adorando ao Senhor, e ali eu choro, ali eu falo o que tem que falar. Mas então eu escolhi um local, eu escolhi um bom local. Cada um vai ter o seu local. Alguns gostam de estar no monte, né? Subir ao monte, que seja, mas vai lá para a intimidade com Deus. Não vai lá, não vai no monte para ficar ouvindo profecia. Não vai no monte para ficar indo com os amigos para ficar batendo papo. Não. Se você vai para o monte, vai e fica lá com Deus a sós e fica lá adorando ao Senhor. Aproveita aquele tempo. Alguns gostam de estar em outros lugares. O importante é que você separe um lugar específico para esse encontro com Deus, aonde você vai ganhar maturidade, ok? Então, vamos lá, continuando na revista, aprenda a ter comunhão diária com Deus como algo prioritário para a sua vida. Aqui é necessário você falar com seus alunos que se não houver prioridade nesse aspecto, se não houver prioridade dos alunos no aspecto da intensa busca de maturidade no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de Deus, na intimidade com o Senhor, se não houver prioridade nesse aspecto, irmãos, é impossível, tá bom? É impossível. Se nós não priorizarmos essas coisas, é impossível alcançar. A Bíblia vai dizer que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Significa buscar de toda prioridade. Nada é mais importante naquele momento, nada, absolutamente nada é mais importante do que buscar o Senhor naquele momento e adorá-lo em espírito e em verdade. Então, você precisa instruir os seus alunos nessa classe, nessa sua aula, que se eles não fizerem disso uma prioridade, se eles não abrirem mão de tudo mais, para que nesse tempo seja prioritário uma busca incessante com Deus ou por Deus, eles não alcançarão essa tão esperada maturidade que vem da intimidade com Deus, né? A maturidade é isso. A maturidade cristã vem da autoridade que você ganha através da intimidade com Deus. Jesus fazia isso, né? Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai ler em várias passagens, ele passando madrugadas orando ao Senhor, ele passando momentos a sós com o Senhor, ele passou 40 dias e 40 noites, né, naquele jejum lá, orando ao Senhor. E muitas são as passagens em que vai dizer que Jesus está a sós com Deus. Bom, se ele é Filho de Deus, ele é o próprio Cristo e estava fazendo isso, imagina se nós não temos que fazer o mesmo, tá bom? Imagina isso. Então aprenda a ter comunhão diária com Deus como algo prioritário para a sua vida.
para o seu corpo, alma e espírito, tá bom? Tudo tem que girar em torno dessa intimidade com Deus, porque há um equilíbrio. Corpo, alma e espírito tem que andar em equilíbrio, e esse equilíbrio, quem gera esse equilíbrio é o próprio Espírito de Deus, através dessa busca da intimidade com o Senhor. Você precisa explicar isso para os seus alunos, tá bom? Então, momentos de adoração, momentos de reflexão, momentos de estar meditando sobre as coisas de Deus, isso acalma a alma, tá bom? Às vezes a gente está tão atribulado com várias informações desse mundo doido, esse mundo louco, esse mundo corrido, esse mundo que está em trevas, e a gente busca então a Deus e ali fica meditando sobre o reino de Deus, meditando sobre as coisas celestiais, e essa meditação vai trazendo paz, vai trazendo calma. Irmãos, entenda isso, esse é um exercício que nos desestressa. Isso é um exercício que nos tira a ansiedade. Toda a ansiedade ela vai embora quando você aprende a meditar nas Escrituras, meditar em Deus, meditar nas coisas que Deus criou, meditar nas palavras do Senhor. Isso lhe dá uma tranquilidade e te coloca num estágio de satisfação espiritual, tá bom? Isso é verdade, você precisa buscar esse entendimento, não tem jeito. Então vamos lá, certamente você só tem a ganhar, e é verdade. A intimidade relacional com Deus é insubstituível. A intimidade de relacionamento com Deus não tem o que substituir, tá bom? Não tem mais nada. As pessoas querem fazer uma porção de firulas, elas querem mostrar santidade, querem se mover, falar em línguas, elas querem fazer uma porção de coisas, querem estar na igreja e querem estar pregando, querem estar fazendo uma porção de atividades. Irmão, isso tudo é muito bom, isso tudo faz parte do ministério, mas querido, a intimidade com Deus, ela é insubstituível. Não podemos abrir mão dela se nós queremos uma vida saudável, uma vida espiritual saudável. Tem muito crente aí, tem muitos irmãos em Cristo Jesus tomando tarja preta, tem muitos crentes aí visitando as clínicas psiquiátricas, psicológicas, tem muito crente aí fazendo uma porção de coisa errada, exatamente porque ainda não entendeu que a intimidade com Deus nos leva a um nível de calma, tranquilidade, e aí podemos verdadeiramente cantar, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto um descanso em meu viver, por conta da intimidade com Deus. Então é algo insubstituível, e muitos estão sendo negligentes a esse tão importante momento de intimidade com Deus. Existe no meio evangélico muito ativismo religioso e quase nada da essência de Deus. Querido, leia isso para os seus alunos e faça com que eles entendam isso. Existe muito ativismo religioso. Deus não nos chamou para ser ativistas religiosos. Deus nos chamou para andar com Ele. Como discípulos de Cristo, Deus nos chamou para andarmos com Cristo, com a sua palavra, com o seu reino, com o seu Espírito. Então, não pode haver esse ativismo religioso, mas essa falta, essa ausência da essência de Deus em nós, tá bom? Porque é essa essência que produz em nós, né, o desejo de estarmos aos pés da cruz, o desejo de estarmos aos pés do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Mestre, do nosso amigo, daquele que nos acalma, daquele que nos dá direção para a vida, daqueles que nos dá sabedoria. Então, irmãos, essa é mais uma especificação
de como alcançar a maturidade espiritual, ok? Então faça isso com os seus alunos, chame a atenção deles para esse momento, tá bom? Fica com Deus, amados irmãos. Mais uma vez aí gravei a terceira aula. Você pode juntar as 3 aulas e fornecer, dar para os seus alunos, tá bom? Isso é apenas uma diretriz. Você possa encontrar até outros meios mais, né, dinâmicos, mas que tudo isso seja feito para a glória de Deus e para o bem de todo esse povo que estará ouvindo a sua voz, tá bom? Fica com Deus. Tenha um bom dia maravilhoso e que Deus nos abençoe para que domingo sejamos verdadeiramente ferramentas na mão de Deus para ser usado para a glória de Deus, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau, até a próxima.